E no meio de ensaios, produtos, IB, IBELC, como você foi parar na Mackenzie? Dar aula na Mackenzie? Então. Imagino que se você dá aula lá, deve ser sobre materiais, né? Não é possível que seja sobre outra coisa. Não é possível. Não é possível. Foi mais ou menos assim. Eu tinha feito mestrado logo depois que eu terminei a faculdade, na sequência. E depois eu não quis continuar o doutorado porque eu não aguentava mais estudar, né? Porque foi direto. Eu sei que você tá passando. Sabe, né? Sabe, né? Então, assim, eu falei, não, acho que não dá. Deixa eu trabalhar um pouco. Deixa eu respirar um pouquinho. Daqui a pouco eu volto. Bom, mas se trabalhar um pouco, daqui a pouco eu volto. Eu fui criar vergonha depois de velha de fazer agora, né? Acabei de entrar porque eu falei, tem que fazer, né? Então, foi mais ou menos isso. Bom, mas no mestrado, uma das tendências, não é a única de jeito nenhum, mas uma das tendências é você se preparar para ser acadêmico, para dar aula, né? E eu gosto, né? Eu fui descobrindo, fazendo palestra, eu era uma pessoa muito tímida, mas fazendo palestra eu fui descobrindo que eu gosto de falar daquilo que eu entendo, né? Então, eu fui fazendo palestra, participando em simpósios e tudo mais. E aí eu lembro que a gente tinha um grupo de pesquisas e até era um grupo que falava de selantes. Foi na época da publicação do Manual de Selantes. E em 2009, né, a gente tinha um grupo que chama Concitra, que era um grupo com o pessoal da USP e os fabricantes de argamassa. E a gente começou a estudar os selantes lá, porque como é que você faz um revestimento bom se o selante for ruim? Não dá. Então, naquela época a gente tinha alguns colegas e eu lembro que eu estava conversando com a engenheira Mirella, que ela me contou que, inclusive, ela trabalhava na LENC, um laboratório, né, de controle também de materiais, e ela contou que ela estava dando aula na pós-graduação do Mackenzie. Aí eu falei, nossa, que delícia, deve ser muito legal. Quando tiver uma oportunidade, você me chama? E teve a oportunidade e de verdade ela me chamou. Naquela época, ter o mestrado adiantava. Agora tem que ter doutorado. Sério? Então, tá quem assim, quiser dar aula na faculdade, vai fazer o doutorado. É muito importante, né? Me animou. Animou, né? A fazer. Você já emenda. Na verdade... Você já emenda. Na época eu só estudava, então era muito cansativo. Como você já faz as duas coisas, eu recomendo, emenda, você já tá lá. Ai, voltar depois é muito difícil. Vai direto. Eu recomendo. Gente, sabe, eu acho assim, o engenheiro, nós três somos engenheiros civis, né? Mas o engenheiro precisa continuar seus estudos, sabe? É muita coisa nova que tem o tempo inteiro, é muita modernidade que tem. A gente tem que trazer isso para o mercado. Então, nós, engenheiros, precisamos estudar, sim. Não é porque a gente precisa estudar para ser acadêmico. Não, a gente precisa estudar para aplicar aquilo que a gente usa, né? Como é que eu vou saber que tipo de impermeabilizante usar se eu não estudei nada de impermeabilização? Eu vou chutar qualquer um, né? O mais barato, né? E vou ter um monte de problemas. Então, veio nesse sentido. Então, eu entrei no Mackenzie para dar a disciplina de elementos de vedação e acabamento e depois revestimentos e impermeabilização, que de verdade já eram as coisas que eu entendia. Então, esse é um curso de pós-graduação lato sensu, que chama Excelências Construtivas e Anomalias. Então, é um curso onde você fala tudo como fazer certo para não ter as manifestações patológicas. É muito gostoso esse curso. É um curso de 1 ano e meio e depois mais uns 3 meses para você terminar o trabalho, né? Então, eu comecei dando aula nesse curso, segunda-feira à noite, eu ia lá, dava as aulinhas e comecei a adorar. Cada vez que eu entrava mais nessas coisas, eu adorava. E aí, a engenharia civil estava num boom. Isso devia ser época do manual, 2009, 2010, 2012, por ali. Então, a engenharia civil estava muito aquecida e aí, efetivamente, surgiu a vaga para dar aula na graduação. E aí, porque dar aula na pós, gente, por incrível que pareça, é mais fácil do que na graduação. Se você está falando do que você entende, você está falando para profissionais, né? Na graduação, eu não fazia ideia como é que era falar para o jovem.
É tudo novo, né? É tudo novo, né? Então, mas aí surgiu essa oportunidade, vagou justo a disciplina de materiais de construção. Eu falei, eu vou tentar. E aí tentei, tô lá até hoje, fazem 12 anos na disciplina, né, de materiais. Então eu dou materiais de construção 1 no 4º semestre da engenharia civil, materiais de construção 2 no 5º semestre e depois lá no 10º eu dou estruturas moduladas e pré-fabricadas, porque eu acredito muito na industrialização da construção civil e patologia.